E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, peço pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like e, por favor, compartilhe o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito. Se quiser dar uma forcinha maior aí pro nosso canal, nosso Pix estará rodando aqui embaixo da tela. O nosso Pix é o lojacanaldonegão@gmail.com. Por favor, torne-se aí um dos nossos muitos patrocinadores anônimos. Dá pra fazer até uma associação, né? Patrocinadores anônimos ou apoiadores anônimos, sei lá. Parece até uma associação que eu vou criar uma associação com esse nome aí. O que acontece, mano? Desde ontem a gente terminou a live aqui, fui pra casa, fiz o meu sanduba com o que sobrou da costela de porco que eu fiz no domingo, como eu disse pra galera que eu ia fazer. Beleza. Abro o Twitter e aí Nicolas Ferreira tá lá, ó. Nos Tigres Tropics, Cleide. Pá, nos falava de outra coisa no YouTube. Uma pá de perfil que eu nunca vi na vida. Não, porque o Nicolas isso, o Nicolas aquilo, intergaláctico pra cá, que até hoje eu não entendo essa porra desse termo. Intergaláctico pra cá, intergaláctico pra lá, porque o Nicolas isso, o Nicolas aquilo. Beleza. Assim. Motivos que me fazem olhar e falar assim, cara, esse cara aí tá foda, hein? Pô, o cara votar com o Lula. Certo. O cara flertar com o lado esquerdo da força. Flertar, porque como eu já disse aqui, eu não tenho problema do cara sentar com outro cara de esquerda. Eu não tenho problema do Nicolas sentar com o Janones, sabia? Não tenho. Tá precisando passar alguma coisa lá? Vai ter que conversar com os caras de lá? Tranquilo pra mim isso daí. Meu problema é o cara falar assim, sentei com o Janones e gostei. Esse pra mim é que é o problema. O cara fala, sentei com o Glaze e gostei. Ele voltar assim, sabe? Esse pra mim é o problema. E aí eu fico assim, mano, será que o Nicolas fez alguma merda, velho? Caralho, porque assim, a gente já teve muita gente que começou bem e daqui a pouco mijou no pinico, né, mano? Mijou fora do pinico, mijar no pinico é firmeza. Mijou fora do pinico. Tá ligado? Tem um monte de gente aí, tem uma lista. A direita tem uma lista enorme de pessoas que a gente votou. Eu falo a gente como se eu pudesse votar em todos também, né? Que a direita votou e que daqui a pouco fizeram merda. E aí a gente fica assim, meio ressabiado, tá ligado? A gente fica meio cabreiro, pensando assim, pô, e aí, mano, e agora? O que será que o Nicolas fez, mano? Qual foi a merda que ele fez? Ah, mas o Nicolas isso... Aí você começa a ver esse monte de perfil que aparece assim, que desde lá, de antes das eleições, eu sempre falei uma parada, falei assim, ó, cuidado com esses perfis aí que às vezes aparece patriota não sei das quantas, é sempre uma bandeira verde e amarela e uns bagulho lá, tal. Eu falo assim, mano, às vezes pode ser um anti-horário. Às vezes pode ser um anti-horário com camiseta do Che Guevara, teclando tudo isso daí, vocês estão aí moscando, tá ligado? Que tem uns bagulho que não faz... Tem bagulho que faz sentido pra caralho, aí eu admito. Mas tem bagulho que não faz muito sentido. Essa parada do Nicolas, aí eu fiquei nessa. Firmeza. Abro, vejo aqui Gustavo... Aliás, Gustavo Gayer foi apedrejado até umas horas. De ontem pra hoje, por quê? Porque Gustavo fez o Gustavo fez esse tweet aqui, ó. Gustavo Gayer. Tudo que eles querem é dividir a direita. Acho que esse vídeo bota um ponto final nessa fofocagem. Aí ele Marco Nicolas. Nicolas sempre foi, sempre continuará. Sempre foi e continuará sendo um dos... Faltou uma vírgula aqui, mas tudo bem. Um dos, senão... o maior defensor e apoiador do Bolsonaro. Quem sou eu pra criticar um professor sobre português? Né? Pra quem não sabe, o Gustavo é professor. De inglês, mas é a mesma coisa. Fez letras. Tá ligado? Aí eu rodei o vídeo. Falei, vamos entender, né, mano? Aí no vídeo tá quem? Tá Renato 38. Certo? Beleza. Renato 38, que é um ferrenho crítico ao Bolsonaro, mesmo parecendo estar do lado direito da força. Pra mim, não tem um vídeo do que eu vi do 38 até hoje que colocasse ele no lado esquerdo da força, certo? Não sei se dá pra chamar ele de libertário também, mas eu acho que no caso eu acho que dá. Se não der, alguém, por favor, deixa aí nos comentários. Hoje, dia 11 de março, eu ainda estou aqui em BH. Eu cheguei aqui na melhor semana para vir em BH. Ontem, inclusive, os sites da prefeitura, os perfis sociais da prefeitura de BH foram hackeados por um golpe de shitcoin. Na hora que eu acordo hoje, tem centenas de milhares de views e dezenas de milhares de comentários metralhando, bicho. Porque eu fui encontrar lá o futuro presidente do Brasil, o Nicolas. Rapaz, o que aconteceu foi o seguinte. Um vereador bolsonarista, que inclusive Bolsonaro dorme na casa dele direto,
me levou para conversar com o Nicolas, porque ele entende de Bitcoin e ele sabia que Nicolas não entendia. E o que aconteceu foi que eu fui tentar evangelizar, educar ele sobre Bitcoin, e ele queria me educar, me evangelizar em relação a Bolsonaro. Ele o tempo inteiro defendendo, porra, que merda de Bolsonaro era a solução pro Brasil. E eu lá, tentando explicar para ele que o projeto do Eros Biondini, ele é fundamental pro futuro desse país. Você que é Bitcoin. Então, deixa eu ver se eu entendi. Só pra ver se eu entendi, só pra ver se eu tô acompanhando. O Nicolas não cometeu nenhum crime. Né, que assim, as coisas que a gente, puta, mano, já excluiria o Nicolas sai daqui de perto, Nicolas. O Nicolas não cometeu um crime. O Nicolas não é suspeito de cometer um crime. O Nicolas não flertou com a turma anti-horária. Não flertou, não foi lá não, o Nicolas não votou junto com os caras. O Nicolas não mudou seus posicionamentos, que é outra coisa que a gente vê muito fácil na direita também, né? Uhum. Camarada é eleito por uns posicionamentos, quando chega lá ele fala, não é bem assim. Não é bem assim, negão. Né? Não, Nicolas também não fez isso. Muito pelo contrário, ele é até muito ferrenho em alguns posicionamentos. Então, ele sentou com o Renato 38ão, que o Renato 38ão, sim, é um tremendo crítico do Bolsonaro, para entender o que aconteceu. Mas também é especialista em Bitcoin, entendeu? Podia ter chamado a Daniela Alves, podia, mas beleza. O Renato já estava ali no rolê lá, entendeu? Porque eu, por exemplo, se eu tenho qualquer dúvida sobre Bitcoins, Daniela Alves, na hora, entendeu? Na hora pergunto para ela. Recentemente até nós conversamos sobre isso. Eu e Daniela Alves, porque cada um tem seu especialista. O meu é Daniela Alves. Beleza. Para tentar entender a parada que aconteceu no estado do qual ele foi eleito. Para conversar sobre o Bitcoin. E o Renato 38ão ficou puto, porque ao invés dele prestar atenção no Bitcoin, ele estava defendendo o Bolsonaro. Essa coisa não se encaixa, né? Uma coisa meio que não... Tretas. Aí, eu falei assim, não pode ser só isso. Deve ter mais coisa. Aí eu falei assim, eu não gosto de ler... Eu gosto de ler perfil de gente que existe. Por que eu gosto de ler perfil de gente que existe? Porque de gente que existe que eu falo é assim, gente. Gente que já apareceu em vídeo e tal. Gente que você já ouviu a voz, sabe? Pra mim o perfil de uma pessoa... Que quando eu entro no perfil dela e ela não existe, quando eu digo não existe, eu quero dizer assim, não tem. Eu não sei se aquela foto é daquela pessoa, se aquele nome é daquela pessoa. Eu gosto de ver pessoas que existem. Aí eu vi algumas pessoas que meio que explicaram. Não, mas que também estão puta com o Nicolas. Ah, mas é porque o Nicolas, na época da eleição para prefeito, ele traiu o Bolsonaro porque não fez o que o Bolsonaro mandou logo de cara, que era apoiar Ricardo Nunes. Aí eu falei, peraí, tem gente que ainda tá defendendo o Ricardo. Tipo assim, o Ricardo Nunes pra mim é uma parada que a direita deveria esquecer. E só lembrar no sapatinho, sabe? Só lembrar no sapatinho quando tivesse alguma coisa a ver com a prefeitura e tal, outras coisas. Porque assim, eu moro em São Paulo. E a prefeitura dele é uma merda. Aqui, na avenida onde eu tô, em qualquer lugar de São Paulo hoje, você passa a porra do asfalto que acabou de ser feito. Passa um ônibus, o ônibus parece que puxa aquele asfalto pra frente e vira um rali o negócio. A ponto de qualquer carro que passa ralar o escapamento. Não é só aqui. Eu tô no centro, irmão. Normalmente aqui é o lugar que é mais bem cuidado. Imagina a vila. Aliás, eu estive na vila recentemente. É muito pior. Outro dia eu tava falando pra Cleide que a gente viu umas faixas aqui perto. Essa rua será asfaltada... 400 e tantos mil, 300 e tantos mil, 200 e tantos mil. Eu falei, mano, um dia que os caras fizerem uma CPI disso daí, porque é bem estranho, né? Não faz muito tempo meteram um asfalto meia boca aqui, agora já vai meter outro. Esquisito, né? Tem uma rua aqui que acabou de ser asfaltada, já tem uma porra de um buraco. E isso eu tô falando só de asfalto, sem falar do resto. Então, tipo assim, o Ricardo Nunes pra mim é aquele bagulho que a direita deveria ficar no sapato. Porque assim, é óbvio que com o Boulos seria bem pior, né? Vamos deixar claro que sempre tem o atrasado que fala, mas eles é Boulos. Mas beleza. Ah, mas tinha o Marçal e não sei o que, não sei o que. O problema é que a gente não tinha um nosso, né? Esse é que é o problema, né? A gente não tinha um nosso. Então,
Quando você não tem um nosso, filhão, qualquer um que levantar a mão, como um Frotas um dia, uma Joyce um dia e tantos outros um dia já levantaram, o nego vai atrás. Porque sabe já como falar, já sabe como dar o discurso que o povo quer ouvir, né? Porque quando você canta o discurso que o povo quer ouvir, o povo nem pergunta por quê. Peraí, nego, por quê e desde quando você tá nessa? Porque eu acho que as duas primeiras perguntas que o povo devia falar. Por que você tá falando isso e desde quando você tá nessa? Mostra aí pra mim que há 5, 6 anos você tava nessa. O pessoal de direita não costuma fazer isso. Aí daqui a pouco tá falando, mas o fulano traiu. Mas o fulano é uma boa pessoa, negão. Não é porque ele vendeu o seu corpo que ele é uma má pessoa, negão. Não é, negão. Você que é muito purista. O cara vendeu o corpo dele, mas não é por isso que... Pô, negão, ele é praticamente um conservador, negão. Vamos ver o que o Nicolas fala sobre isso. Aí a gente tem o Nicolas falou sobre isso. Tá ligado? Tá aqui, ó, o discurso do Nicolas. Faço esse post tão somente para me dirigir àquelas pessoas que, por ingenuidade ou inocência, possam estar sendo afetadas e induzidas a erro pela campanha de ataques covardes e desonestos que venho sofrendo há meses. É gente que simula virtude e boa intenção, que finge estar movida por algum nobre propósito, mas que em verdade age em função de sentimentos e interesses que talvez não admitem nem para si mesmos, e não direcionou a um somente, mas a vários, que exigem uma maturidade em mim que está ausente neles mesmos. Me movo de acordo com os valores e convicções, e não com base em um manual de conduta saído da mente de quem se imagina. Por alguma razão, ter relevância, grandeza e moral para ser fiscal de conduta... Por alguma razão, ter relevância, grandeza e moral para ser fiscal de conduta alheia. Não vou parar, nem mesmo ser submisso ao medo do julgamento e ataques coordenados de perfis falsos que fazem suas opiniões parecerem ter eco no povo ou serem relevantes no mundo real. Agora eu vou falar uma parada aqui. Eu só vi 3 perfis de pessoas que existem mesmo falando sobre o caso, tá ligado? Falando do jeito que eu falei aqui, que a galera aqui tem uma pendenga com o Nicolas, mas de resto eu só vi perfil que não existe. Não existe assim que eu falo, é tipo assim, existe uma pessoa ali por trás do perfil, mas a pessoa não dá a cara. É isso que eu quero dizer, tá ligado? A minha postura de não sair esculhambando desonestamente, descontroladamente qualquer... É que ultimamente tá meio embaçado pra eu ler, sabia? E eu não quero deixar enorme aqui o texto, senão fica mó zoado. Pra vocês terem uma noção, depois da cirurgia, essa televisão tá mais ou menos 1,20 m de mim. A minha postura de não sair esculhambando descontroladamente qualquer um que tenha nutrido alguma insatisfação pelo presidente após o seu governo é simples. Ele precisa de apoio e, por incrível que pareça, xingar aos 4 cantos não me parece a mais inteligente e eficiente maneira, né, provavelmente, de conseguir isso. É realmente difícil. Um textão, né? Caramba, agora que eu vi que é um textão mesmo, hein, mano. Primeiro, ele tá dando um puxão de orelha em quem tá acreditando. Ele tá dando um puxão de parágrafo. Ele tá dando um puxão de orelha em quem tá espalhando e quem tá acreditando no assunto. Agora é realmente difícil imaginar que nos últimos meses alguma alma viva insatisfeita tenha pensado, abre aspas, tem razão, vou votar no Bolsonaro, fecha aspas, logo após ter sido chamado de mau caráter, burro, desleal, aproveitador, psicopata, traidor, vagabundo, por algum autodominado fiel escudeiro do presidente. Falar apenas para convertidos, dedicar-se a brigas intermináveis que não fazem nenhum sentido para quem olha de fora é ajudar a direita? Ótima pergunta, né? Abre uma aspas aqui. Recentemente, Kim Paim foi muito apedrejado, mais uma vez, por perfis de pessoas que não dão a cara, porque ele participou de uma live com uma galera anti-horária. O que eu achei um feito foda. Eu achei um feito foda. Eu comentei aqui, tá ligado? Achei um feito foda aquilo. Porque é difícil você conseguir furar essa bolha.
Porque os caras lá do outro lado, o que acontece muitas vezes? Eles não querem que o público deles veja você falando. Porque eles morrem de medo dos caras olhar e falar assim, pô, esse bigode tem um ponto, hein? Bigodeira tem um ponto. Né? Deixa eu ver o que o bigode tá falando. Porque a live que o Kim Paim participou não foi aquela live ao estilo ringue da Pan, aonde o público não está disposto a ouvir o que você tem pra falar. Muito pelo contrário. Foi aquela live que falou assim, não, vamos discutir esse assunto aqui, me mostra o seu ponto de vista horário aí desse assunto. Eu aposto que muita gente que até então chamava o Kim Paim de tudo quanto era nome, se vacilar começou a assistir os dossiês. Pode não estar lá pensando assim, nossa, agora o Kim Paim é o meu bigode favorito. Tá ligado? Mas o Kim Paim caminha nessa linha do ser cancelado ou não. Porque quando tem algum assunto delicado pra apontar dedos, seja pra quem for, ele aponta, né? Então, ele tá sempre nesse... Nicolas continua. Nessa linha. Nicolas continua dizendo o seguinte. Não temo riscos de me manter fiel aos meus princípios e valores em ser verdadeiro e honesto. Se tiver que perder apoiadores, poder político, que seja. Estou disposto a pagar o preço, pois quem acredita que vale a pena abrir mão de valores e princípios para chegar em algum lugar, em verdade, nunca os teve em seu coração. E aqui ele continua, blá, 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 blá. Eu entendo o seguinte, que é uma coisa que eu acho vacilo na direita. Mas entendo alguns que fazem isso, tá ligado? Porque... Como eu sempre falo do esquema do café, que eu nunca chamo ninguém pra tomar um café, nem nada, eu também não fico assim, deixa eu andar com você, deixa eu andar com você. Também não fico assim, tá ligado? Mas assim, eu acredito muito mais em trazer gente de fora do que convencer gente de dentro. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que alguém falasse assim, vou montar um programa no mesmo horário que você. Vamos pegar um que já existe aqui, que é o do Pavinato. Acontece no mesmo horário que o meu. Eu acredito muito mais em convencer pessoas que às vezes estão fora da direita, estão num campo mais central, às vezes anti-horários, como vocês sabem, vira e mexe aqui, aparece um anti-horário aqui pra assistir a gente. Você acha que não tem mais um monte? Que às vezes não tá a fim de comentar ou qualquer coisa do tipo? Tem um monte de anti-horário me assistindo aqui. Eu acredito muito mais em trazer gente de fora pra me assistir do que eu começar a fazer uma campanha contra o Pavinato. E muitas vezes na direita eu vejo isso. Como eu disse antes, o público de direita é muito carente. Então, às vezes, chega um camarada que fala assim, peraí, deixa eu ver, o que eles gostam de ouvir? Deus, pátria, família, morte ao comunismo, ou acaba o comunismo, qualquer coisa do tipo, bababá. Então eu vou repetir só esses jargões. E aí esse cara começa a despontar. Às vezes esse cara começa a despontar e ele tira inscrito aqui do meu canal, porque ele tem uma linguagem mais forte que a minha. Normal, cada um segue o seu caminho. Eu gosto de seguir o caminho sempre andando. Esse negócio pra mim de acelerar e daqui a pouco o homem da toga vai lá e me freia e me trava, eu não consigo ver vantagem nisso porque eu não tenho ambições políticas. A galera que normalmente tem ambições políticas é mais faca na caveira. Deixa aí, cada um, tá ligado? Mas eu acho que esse é um vacilo às vezes da direita. Nós estamos vivendo um momento horrível do Brasil. Não é brincadeira, gente. Hoje é mais caro você ir no mercado hoje do que foi na pandemia. Vocês têm noção do quanto isso é ruim? Não tem empresa parada. Não tem fica em casa. Não tem negócio de você entrar no mercado e gôndolas não poderem ser mexidas, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Não existe isso hoje, em pleno 2025. Em compensação, você entra com R$50 e não consegue sair com os mesmos R$50 de quando estávamos na pandemia. Esse é o Brasil que estamos vivendo. Esse é o Brasil em que a violência explodiu, não estourou, ela explodiu. Os bairros que antes não eram tão violentos, como a periferia, por exemplo. Todo mundo adora falar da periferia, que era o lugar mais perigoso do mundo. Não era. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes eu não falei aqui? Ó, eu tenho coragem de mandar meu filho 8 ou 9 horas da noite no mercadinho, na minha rua, em Cidade Tiradentes, mas eu não tinha coragem de mandar ele 6 horas da tarde no centro. Hoje, nego tá sendo assaltado assim que sai do seu prédio de CDHU. Num milagre do destino, aparece um polícia e prende o ladrão.
Polícia leva esse ladrão pra delegacia, o ladrão sai primeiro que ele. Não, e se o ladrão... Já aconteceu já também, viu? O cara é pego com uma caralhada de droga dentro do carro. Esse é o Brasil que a gente tá vivendo. O cara é pego com uma caralhada de droga dentro do carro. E o cara diz assim, então, mas você é PM. Você é PM, você não é investigador? Por que você foi investigar o cara? E libera o cara. Já ouvi essa história aí. Bizarra essa história, hein? E aí acontece o seguinte. Nós temos uma boa parcela da população. Realmente dependente de programas sociais. Dependente mesmo. Do tipo assim, ó, a coisa já tá cara, a coisa já tá difícil de viver. Então o cara tem ali, às vezes, um Vale Gás, o cara tem ali, às vezes, eu esqueci o nome do negócio agora, mas tem um troço lá que você paga um pouco menos na água e na luz. Eu esqueci o nome agora. Se eu não me engano, é tarifa social. Tarifa social, né? Você tem isso e o cara tá lá. Porque ele mora num lugar onde ele não tem trampo. E se ele tiver um trampo CLT, o que acontece? Se ele tiver um trampo CLT, ele perde o benefício. Muitas vezes é fácil falar, né? Ah, mas ninguém quer trabalhar aqui. Tá, mas você vai contratar o cara para ele ganhar 1.800. Se ele tá ganhando R$1.500 sem fazer nada. Por isso que eu... Entendeu? Esse é o momento que a gente tá vivendo. E nesse momento, apedrejar quem não fez merda, sei lá, viu? É um bagulho que pra mim, eu fico assim, eu falo, putz, manos, tá ligado? Porque assim, todo respeito à galera que tá fora do Brasil, mas quem tá aqui dentro do Brasil e tá vendo a merda que a gente tá vivendo, tá vendo o inferno que a gente tá vivendo, porque é isso que a gente tá vivendo aqui, irmão. A gente tá vivendo um inferno. E a gente tá vivendo aquele inferno que é o mais difícil de viver, que é que nem eu falei, mano. Tá sobrando poucas pessoas pra você votar, certo? A gente voltou àquela coisa do votar no menos pior. O menos pior mal começou a prefeitura dele, já tá uma bosta. E não é uma bosta assim no sapatinho, é uma bosta assim. Eu saio daqui, eu já vejo a bosta. Eu saio daqui. Eu abro o portão daqui, eu já vejo a merda. Aí eu olho aquilo e falo, pô, sério, a gente vai mesmo tacar o Nicolas? Tipo assim, agora, vendo tudo que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, a tampa de bueiro que o Elon Musk abriu, né? Tá bom, então. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.